Olá, alunos! Sejam todos bem-vindos, à nossa segunda aula de Sociologia, aula 2, desse projeto do Colégio Fato e seus parceiros, a Fato Livre. Então, antes de mais nada, não esqueçam, caso ainda não tenha se inscrito, se inscreva no canal. Se conseguir acompanhar bem as nossas reflexões, deixa aí o seu like no final do vídeo, porque tudo isso fortalece o projeto para que a gente continue trabalhando, pensando aí no bem-estar de todos vocês. Então, nossa segunda aula começa propondo aí, aquilo que nós já tínhamos prometido lá na primeira aula. Nós vamos começar agora a falar sobre os fundamentos, os principais autores da sociologia, para depois analisarmos aí os problemas sociais a partir da perspectiva destes autores clássicos ou outros que surgirão aí ao longo das nossas aulas. Então, hoje nós vamos falar sobre o curso de filosofia positiva. Como é que é, Rafael? Nós vamos fazer um curso sobre filosofia positiva? Claro que não, gente? Curso de filosofia positiva, na verdade, é a obra que Augusto Comte escreveu, escreveu para deixar para nós aí, a sua herança, o seu legado, as tuas ideias sobre como interpretar a sociedade, certo? Então, nossa aula de hoje vai estar fundamentada nesta obra de Augusto Comte, Curso de Filosofia Positiva, certo? Então, para começar aí, pessoal, Augusto Comte coloca, na sua obra o conceito de positivismo. Vale lembrar, gente, nós falamos na aula anterior que Comte ele ainda era filósofo, ele não viveu, não foi ele, inclusive, quem fundamentou esta ciência da sociedade que hoje nós chamamos de sociologia. Para Comte, ele está inaugurando uma nova corrente filosófica chamada positivismo. Então, antes de mais nada, o positivismo é uma corrente filosófica proposta por Comte no século XIX, que tem por objetivo analisar como a sociedade está se construindo e quais os problemas que precisam ser pensados, quais as suas propostas, até então, filosóficas, não é verdade? Então, gente, vale lembrar que no século XIX nós estamos vivendo o auge do iluminismo. E o iluminismo é aquela corrente de pensamento que também traz, aí, de certa forma, esta valorização da ciência como o único conhecimento da verdade, a única forma de se produzir um conhecimento verdadeiro. Nós citamos aí as 3 revoluções na aula passada e uma delas é exatamente esta, a revolução científica. E o que a revolução científica significa? Significa, gente, que nós estamos mudando a nossa forma de olhar ou produzir conhecimento. Antes da modernidade, durante toda a era medieval, quem era o responsável por dizer o que é ou o que não é a verdade? Durante a era medieval, era a igreja. Durante a era clássica grega, quem era responsável para dizer o que é a verdade? Entre os gregos, era a própria filosofia. Antes dos gregos, quem era responsável para dizer o que é a verdade? As narrativas fantasiosas, as narrativas mitológicas. Então, mitologia também era uma forma de conhecer, de estabelecer o conhecimento da verdade a partir da autoridade do narrador. Mas e agora na modernidade? Quem que vai dizer o que é ou o que não é verdade ou conhecimento verdadeiro? Exatamente a ciência, na figura dos principais representantes da Revolução Científica. Entre eles nós destacamos Galileu Galilei, Nicolau Copérnico, Giordano Bruno, o próprio Isaac Newton, Albert Einstein, Leonardo da Vinci, entre outros autores aí que vocês com certeza já ouviram falar. Então, olha só, nós temos aqui agora, no século XIX, 2 caminhos a percorrer. Nós temos um caminho que vai olhar para a natureza e, a partir desse olhar, vai produzir conhecimento da verdade, o que nós chamamos de empirismo. E nós temos uma outra visão, que é a visão mais psicológica, que vai analisar sobre a questão da natureza humana, princípios de ética, de valores, que está mais voltado aí para as ciências que hoje nós chamamos de ciências humanas. Então, nós temos aí a ciência nessas 2 perspectivas, produzindo conhecimento de verdade. E aí, segundo o ideal do iluminismo, qual é o principal objetivo dessa produção de verdade? Buscar uma forma melhor de viver.
A ciência, segundo os ideais iluministas, vai trazer conforto, vai trazer bem-estar, vai trazer, enfim, toda a resolução dos problemas humanos, né? Quanto mais cientistas, quanto mais cientificistas, quanto mais técnicos nós formos, melhor a nossa vida será. Né? Vale lembrar, gente, que nós temos aqui influência de outros pensadores, como por exemplo Francis Bacon, que vai dizer que conhecer é poder. Esse conhecimento tem que estar fundamentado em princípios científicos, né? E é por isso que nós estudamos, não é verdade? Afinal de contas, você já deve ter ouvido. Estuda para ser alguém na vida. E esse estudo é o estudo formal, né? O estudo científico, por assim dizer. Seguindo então o nosso caminho, né, as características do positivismo são basicamente essas. É uma doutrina filosófica, sociológica, política, né, porque ela envolve todos esses aspectos. Olha para a ciência a partir desse olhar romântico, né, a romantização da ciência, quer dizer, a ciência vai de fato resolver toda a nossa, né, mazela, todos os nossos problemas, por assim dizer. Portanto, precisamos valorizar a razão. É a onipotência da razão sobre, inclusive, os próprios sentimentos, né, por assim dizer. E a partir daí, pessoal, o Comte vai propor o que nós chamamos hoje de a lei dos três estados, né, pensando aquela ideia da evolução. Só que, gente, não confunda essa evolução com a proposta de Darwin, tá? Senão Darwin até treme no caixão aqui. Aqui nós estamos falando da evolução das sociedades, né? A evolução social da humanidade, certo? E aí, Augusto Comte vai dizer que nós passamos basicamente ao longo de toda a história da humanidade, ao longo de todas as sociedades que existem, né, basicamente por três estágios. Um estágio mais primitivo, que ele chamou de estado teológico, né, teológico ou mitológico, tanto faz, o estado onde a mitologia é quem estabelecia as regras de convivência social. Depois evoluímos para o estado metafísico, né, o estado de se pensar uma sociedade perfeita, fundamentada em princípios racionais. Né? Se você parar para analisar bem as propostas políticas dos gregos clássicos, né, filosóficas, são todas perfeitas, né? Pensa em Sócrates buscando a justiça, pensa em Platão buscando o mundo ideal, pensa em Aristóteles buscando a felicidade, né? A política serve para garantir a felicidade. Ou seja, nós temos aí um estado que Comte chama de metafísico, certo? E por fim, um estado positivo, que significa, na verdade, um estado científico. Fique bem claro, pessoal. Científico. Comte, quando olha para o positivismo, ele vai dizer assim: o positivismo é a nova religião da modernidade. Porque o ser humano precisa, segundo Comte, de uma religião. E qual seria a religião desse modelo de sociedade que está exatamente sendo construído aqui na modernidade? Segundo Comte, a ciência é a nova religião. Portanto, o estado positivo vai ter como fundamento religioso, por assim dizer, a própria ciência. Né? Se você parar para analisar bem, é bem como sempre foi, numa sociedade primitiva, acreditando nas divindades, né? Algumas sociedades monoteístas, outras sociedades politeístas, a sociedade grega colocando na própria razão metafísica a sua divindade sem perder a relação com as divindades. Os gregos também eram politeístas. A sociedade romana tendo no cristianismo o fundamento de toda a sua, né, construção social. E aqui na modernidade a ciência seria essa nova religião, a religião positivista, como diria o próprio Comte. Né? E aí o que vai garantir aí, de certa forma, essas relações é exatamente esse princípio, ó, o amor por princípio, a ordem por base e o progresso por fim. Né? Quanto mais amor pela sociedade, pela nação, né, seria aquela ideia de patriotismo, mais a gente vai buscar a ordem social, e quanto mais ordem, mais progresso nós teríamos. Né? É claro que Comte, ele não tira isso do nada, né? Ele vai analisando, vai costurando ideias, como está dizendo ali embaixo. Ó. Ele pega influências de Montesquieu, ele pega influências de Rousseau, ele não descarta toda aquela construção filosófica que foi feita na modernidade,
desde o Michel de Montaigne, né, passando aí por Maquiavel, apesar de totalitarista, passando, enfim, por todos os autores que pensaram política, ele vai dizer aí, entre outras coisas, que aquela romantização da razão, lembra? A supervalorização da razão é vista aí como essa nova religião da modernidade, certo? Isso vai influenciando todas as sociedades do mundo, inclusive o próprio Brasil, né? A nossa bandeira nacional traz influências positivistas, ordem e progresso. Por exemplo, é a síntese desse princípio proposto por Comte aqui, né, no curso de filosofia positiva, por assim dizer. Então, essas são as principais características de Comte no positivismo, né? E agora vamos aí resolver um exercício para ver se essas características ficaram muito claras na nossa cabeça. Tudo bem? Então leiam comigo aí, acompanhem a leitura e no final a gente responde esta questão. Positivismo foi uma das grandes correntes de pensamento social, destacando-se entre seus principais teóricos Augusto Comte e Émile Durkheim. Sobre a concepção de conhecimento científico presente no positivismo do século XIX, é correto afirmar: a busca de leis universais só podem ser empreendidas no interior das ciências naturais. Epa! Somente no interior das ciências naturais? E aquele viés psicológico? Lembra dos dois caminhos que nós tratamos? Então, não é somente no interior das ciências naturais. Nós temos também as ciências psicológicas. Portanto, isso estaria falso, né? Os fatos sociais fogem à possibilidade de construírem objeto de conhecimento científico, haja vista sua incompatibilidade com os princípios gerais de objetividade. Epa! O que seriam, gente? Incompatibilidade. Não conversam entre si, né? Ou seja, o positivismo não é compatível com os princípios gerais. Mas espera aí, a ciência produz conhecimentos gerais, né? Conhecimentos objetivos. Portanto, né, essa aqui também está incorreta, na verdade. A sociologia, o positivismo é considerado uma ciência. Letra C. Apreender a sociedade como um grande organismo vivo, a exemplo do que fazia o materialismo histórico. Gente, materialismo histórico nós ainda não estudamos, mas isso é tema da proposta sociológica de Karl Marx. Então isso aqui, uma vez que nós estamos analisando o pensamento de Augusto Comte, né, eu não posso olhar para as teorias de outro autor, né, por assim dizer. Letra D. A ciência social tem como função organizar e raciocinar a vida coletiva, o que demanda a necessidade de entender suas regras de funcionamento e suas instituições forjadas historicamente. Né, está de acordo com a proposta positivista. A princípio, essa resposta. Vamos ver a última opção? O papel do cientista social é intervir na construção do objeto. Opa, intervir é refletir e propor, né? Agora, quem vai intervir seriam as outras áreas de ciências propostas pela Revolução Científica. Já temos um erro aqui. Apontando a compreensão da sociedade, os valores por ele assimilados durante o processo de socialização obtido no seio familiar. Somente no seio familiar, o processo de socialização, gente, ele se dá em todos os instantes, né, em todos os momentos da nossa existência. Portanto, né, a única resposta possível aqui, a letra D, né, como um dos principais aí, uma das principais características, né, do positivismo. Certo, meus queridos? Então, essa aqui é basicamente, né, a proposta sociológica de Émile Durkheim, quando a sociologia ainda nem era ciência, né? Se ficou claro todas essas ideias na sua cabeça, não esquece de deixar o like, como eu já falei anteriormente, para fortalecer aí o nosso projeto. Tudo bem? Forte abraço e até a nossa próxima aula. Tchau, tchau.